Bom, para a gente dar início hoje na nossa aula de ciências, eu vou colocar para vocês primeiro para vocês ouvirem uma música sobre o tema que nós vamos trabalhar, que é sobre a água. O nosso capítulo é Água para todo lado. Então, presta atenção na música que a Pro vai colocar para vocês. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. É pra cuidar, purificar. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Era uma vez uma gotinha de água redondinha e bonitinha. Um dia ela estava tomando banho de sol. E a coitadinha que já era pequenininha foi encolhendo, até que puf, sumiu. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de vida pra viver. Bom, a música fala então sobre a água, né? E é o tema que nós vamos iniciar o capítulo 1 do livro 2 de ciências, do caderno 2 de ciências. Aqui fala água para todo lado, né? E a água nós encontramos a água espalhada pelo planeta, por todo o planeta Terra. Em mares, oceanos, geleiras, rios, lagos, represas e depósitos subterrâneos. No entanto, essa água está mal distribuída, enquanto em algumas regiões há água em abundância, em outras ela quase não existe. Então, vou mostrar para vocês aqui o capítulo, né? Ó, aqui é a página 2. Aqui um rio, né, com bastante água. E do outro lado da nossa imagem, um lugar seco, árido, sem água, sem vida. A gente não vê plantas, a gente não vê animais, nós não vemos sinais de vida. Né? Só vemos os pássaros lá em cima, ó, aqui na imagem, porque os pássaros eles voam de um lado para o outro e encontram água. Mas é um lugar que sem a água fica muito difícil para viver. A água ela é necessária para nós, para os animais, para os seres vivos, plantas, e sem água não dá para viver. Então, nós vamos continuar aqui com a nosso estudo sobre a água na página 4. Então, a gente já sabe, sem água, muito difícil sobreviver, quase seria assim, impossível, né? É impossível sobreviver sem a água. Como é feita então essa distribuição da água na Terra? Onde se concentra, onde vai concentrando essa água que nós temos no planeta Terra? Então, nós temos 3 lugares aí onde a água se concentra, olha só. Distribuição da água na Terra. Como vimos, a maior parte da Terra é coberta por água e se encontra principalmente nos mares e oceanos. Observe o quadro abaixo,
no quadro abaixo a distribuição da água no planeta. Uma parte da água doce está congelada nas geleiras. Então, né, onde tem as geleiras, ali é a água, só que ela é congelada, mas há a presença de água. A água doce que usamos para consumo pode vir de rios, de represas ou de reservas no subsolo. Isto representa apenas uma pequena parte de toda a água disponível no planeta. Então, o subsolo é abaixo, né, da terra, tem o solo, que é a parte de cima da terra, o subsolo, que é onde se concentra também essa água. Bom, onde mais encontramos a água? A água dos mares e oceanos é salgada, ou seja, ela contém grande quantidade de sais dissolvidos e dificilmente é usada para consumo. Quando nós vamos na praia, que entramos no mar e vem aquela água, né? E a gente acaba engolindo um pouquinho de água, ela é salgada, então ela não é uma água apropriada para beber, né? Não dá para beber uma água salgada. Então, nós bebemos água de onde? Dos rios, das represas, né? E nós não podemos. É a água doce. Que a água salgada, ela não tem como beber, não tem como sobreviver com essa água, né? Por causa dos sais que tem na água. A água da chuva. Quando há nuvens no céu, basta observá-las por algum tempo para vermos formas muito interessantes. O mais curioso é que essas formas mudam com o passar do tempo. As nuvens aparecem, mudam de forma, saem do lugar e às vezes desaparecem. Mas o que são as nuvens? O que são as nuvens, na verdade? O sol aquece a água e aos poucos ela vai evaporando, ela vai como se fosse, né, uma fumacinha sumindo, evaporando. A gente não vê isso porque o vapor da água é invisível. Nós já estudamos sobre os estados da água, né? É o estado gasoso, o estado líquido, o estado sólido. E se lá em cima faz frio, o vapor se condensa em gotinhas de água, formando as nuvens. Por isso, há mais nuvens nos dias de calor, quando a evaporação é maior. Então, vocês vão pegar o marca-texto e marcar onde está a palavra condensa, né? Que é de condensado, que passa do estado de vapor para o estado líquido. Quando muitas gotinhas se juntam em um mesmo lugar, elas viram chuva. A chuva ajuda a encher lagos, rios e oceanos. Ela se infiltra no solo e forma a água subterrânea. Assim, a água que cai como chuva na superfície do planeta acumula-se e pode voltar a evaporar e a formar outras nuvens, criando um ciclo. A água é responsável por irrigar as plantas e é consumida pelos animais. Sem a água, os seres vivos não sobrevivem. Aqui nós temos uma imagem de nuvens, né? Que as nuvens aumentam de tamanho, tornam-se mais carregadas e de gotas de água e a chuva despenca. Então, olha aqui. Olha como ficou escura aqui a nuvem com esse processo. Né? Bom, nós temos aqui na página 6 algumas atividades para a gente marcar, para a gente realizar sobre esse estado da água. Atividade 3 da página 6, assinale com um X as frases que explicam a importância da chuva. Então, a chuva abastece mares, rios, lagos e represas. Então, vocês vão marcar um X. Elas também irrigam as plantações, né? A plantação ela é irrigada, é molhada com a água. Então, pode marcar também. Contribui para a sobrevivência de muitos seres vivos e é parte importante do ciclo da água na natureza. Atividade 4. O esquema abaixo resume o que acontece com a água na natureza. Complete o esquema numerando as etapas de acordo com os processos descritos. Então, 1.
O calor do sol e o vento faz com que a água evapore, passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, vamos lá ver onde está o número 1, que vai ser aqui, ó. Deixa eu chegar aqui. Ó, 1. Depois nós temos o vapor de água forma as nuvens. Aí vocês vão completar com 2. As nuvens carregadas de vapor de água transformam-se em chuva, que é a água em estado líquido. 4. No alto das montanhas, nas geleiras, onde a temperatura é muito baixa, a água encontra-se no estado sólido, que é o gelo. A chuva abastece, essa é a 5 agora. A chuva abastece rios, lagos e mares e infiltra-se no solo. Então, vocês vão completar esse ciclo aqui, ó. Já comecei aqui com vocês na 1, depois vai para 2, 3, 4 e 5. Aí a gente chega na 5, né? Bom, água doce e salgada. A água que cai em forma de chuva penetra no solo, desce e entra em contato com as rochas. Geralmente, as rochas têm sais que se dissolvem na água. Nesse processo, que começou centenas de milhões de anos atrás, a água da chuva foi diluindo os sais e os minerais presentes na superfície terrestre, levando-os dos rios, oceanos, onde foram se acumulando. A água que tem maior quantidade de sal dissolvido é considerada água salgada. É o que acontece com a água do mar. A água que tem menor quantidade de sal dissolvida é chamada água doce. Mas lembre-se de que isso não significa que ela tem açúcar. Então, vocês vão pegar a caneta marca-texto e vão marcar água salgada e água doce. A água é uma só, dificilmente, porém, ela se mantém pura, pois dissolve quase tudo que entra em contato com ela. Muitas pessoas pensam que se a água é cristalina e não tem cheiro, ela pode ser consumida. No entanto, isso não é verdade. Somente exames de laboratório podem determinar quantos elementos estão misturados à água e se ela pode ou não ser consumida. Normalmente, a água de rios e lagos não pode ser consumida sem antes passar por uma série de tratamentos. Quando a água é adequada para o consumo humano, por exemplo, para beber e cozinhar, ela recebe o nome de água potável. Então, marca também onde está escrito água potável. Aí a professora fala, em lugares onde não há estação de tratamento, a água precisa ser fervida e filtrada antes de ser consumida. A figura que vocês têm aí no livro é de um filtro, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas quando eu era pequena, na minha casa tinha esse tipo de filtro aqui, ó. Agora é aquele filtro, né, bem mais moderno, um filtro que tem maior tecnologia, que aperta o botãozinho, sai a água. Mas na minha época de infância, era esse filtro aqui, ó. A água ficava geladinha, era tão gostosa. Uma delícia a água desse filtro. Bom, na página 8, nós vamos ver os reservatórios subterrâneos. Quando a água da chuva se infiltra no solo e encontra alguns tipos de rocha que apresentam vários espaços em seu interior, ela pode se acumular nesses espaços. Essas rochas acabam agindo como esponjas que armazenam a água subterrânea. Elas são permeáveis, ou seja, podem ser atravessadas. Quando as rochas não podem ser atravessadas, são impermeáveis. Imagine uma coisa que pode atravessar, por exemplo, aqui a minha mão. Ela é impermeável, porque não dá para passar nada daqui, ó, para o outro lado, né? Agora, se você tem o impermeável, pensa numa esponja. Se você coloca a água de um lado da esponja, essa água ela vai sair do outro lado. Então, ela é impermeável, a água passa por ela. A professora Cecília mostrou à galera ético um esquema de como as rochas estão dispostas no solo. Então, ela foi mostrando, ó. Esta camada é o solo, a água da chuva desce por aqui. Esta é uma rocha permeável, ela acumula água.
E isto é uma rocha impermeável, a água passa por ela, a água não passa por ela. Né? A permeável, esta é uma rocha permeável, ela acumula água. Isto é impermeável, a água não passa por ela. Os seres humanos aprenderam há muito tempo a perfurar poços e a coletar água dos reservatórios subterrâneos. Esta água, assim como a dos rios e lagos, é utilizada para abastecer as cidades. Às vezes, existem substâncias e micro-organismos que poluem a água e acabam por torná-la perigosa para o consumo humano. Por isso, os serviços públicos de abastecimento de água das cidades fazem testes de laboratório e somente após determinarem a qualidade da água, permitem seu consumo pela população. Bom, a página 9 vocês vão escrever para casa, que é a lição de casa, bom? Que é a lição para casa. E nós vamos, então, parar aqui, porque na próxima aula corrige e nós continuamos o estudo, porque tem bastante coisas ainda para a gente estudar sobre a água, tá? Então, vocês vão ler novamente o texto, vão se apropriar mais da leitura do texto e respondam a página 9. Não esquece de escrever lá, página 9 de Ciências para casa. Na próxima aula a gente volta a falar sobre a água e a corrigir a atividade da página 9, tá bom? Então, tchau!